Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. As energias que vêm do mundo invisível podem ser a causa dos maiores problemas da sua vida. Problemas financeiros que te tiram o sono, relacionamentos infelizes que te consomem, uma saúde fragilizada que cria aquela sensação de impotência, o sucesso na carreira ou na prosperidade que nunca chega por mais que você se empenhe em trabalhar a favor desses seus objetivos. Aqueles problemas que não importa o quanto você tente, os resultados continuam os mesmos. A causa disso é o que chamamos de sabotador invisível, que não pode ser nem visto e muito menos revertido pelos meios físicos tradicionais. Por isso, a pessoa que tem problemas de saúde só aumenta a quantidade de remédios a cada ano. A pessoa com problemas financeiros só aumenta suas dívidas e o sucesso parece um pouco mais distante a cada dia para a maioria das pessoas. Isso acontece porque nossas ações estão focadas no mundo físico, mas o mundo invisível e suas 4 dimensões estão influenciando de forma oposta a realização desses objetivos, não importa quais eles sejam. Agora, e se você tivesse acesso a esse mundo invisível de influências? E mais do que isso, pudesse direcionar essas influências para favorecer seus objetivos espirituais, energéticos, mentais, emocionais e físicos. Isso é totalmente possível por meio de técnicas energéticas avançadas que podem ser operadas por qualquer pessoa. Não é preciso ter nenhum tipo de mediunidade ou algo do tipo, algum dom, nada disso. São técnicas 100% práticas e que geram resultados efetivos no curto e no longo prazo. Técnicas que se utilizam de artes milenares como radiestesia, a radiônica e a cromoterapia para detectar as energias sutis do mundo invisível e, mais do que isso, você vai poder influenciá-las para poder equilibrá-las e, com isso, elas vão passar a trabalhar a seu favor e não mais contra você. É sobre como funciona o mundo invisível e essas técnicas poderosas que vão te dar acesso a ele que vamos falar aqui neste workshop. No momento que essa aula está sendo gravada, existem 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Pessoas comuns, com sonhos, problemas e dores, mas a grande maioria dessas pessoas ainda não se deram conta de uma coisa: que existe um mundo invisível que cria todo esse mundo visível que a cerca. Mas o problema é que por essas pessoas não entenderem que existe 4 dimensões invisíveis para somente uma dimensão visível, elas tentam resolver seus problemas com as próprias mãos nessa dimensão física visível, ao invés de acessarem as dimensões invisíveis, que é onde reside a raiz de seus problemas. Isso pode até gerar algum resultado inicial, superficial e paliativo, mas ao longo prazo tudo volta a ser como era antes ou até pior. Por isso, as pessoas não conseguem se livrar de seus problemas financeiros, não conseguem um relacionamento satisfatório e mesmo que se curem superficialmente, os mesmos problemas de saúde voltam sempre. Isso acontece porque existem sabotadores invisíveis na vida dessas pessoas. Esses sabotadores invisíveis são muitas vezes ações inconscientes, crenças limitantes, traumas que bloqueiam as pessoas, energias negativas acumuladas à sua volta, transgressões das leis universais que cobram seu preço, pensamentos negativos obsessivos e forças espirituais que a maioria das pessoas não tem a menor compreensão. Tudo isso está acontecendo no mundo invisível que rodeia todos, inclusive você.
Por isso, não ter conhecimento sobre esse mundo invisível é muito mais perigoso do que você imagina. Quantas pessoas sofrem por serem assediadas por esses sabotadores invisíveis? Essas sabotagens levam as pessoas, mesmo sem elas perceberem, para o insucesso, para conflitos, para a guerra, para doenças, para a morte ou até pior. Isso só acontece porque elas não têm ideia de como funciona esse mundo invisível e muito menos de como trabalhar com essas energias sutis. Mas eu te garanto uma coisa, quase 100% das pessoas têm problemas espirituais, energéticos, emocionais, problemas de saúde, de relacionamento, problemas financeiros e muitos outros, pois vivem sendo sabotadas pelas influências do mundo invisível. Um exemplo muito comum disso é a pessoa que vive doente ou que tem problemas emocionais como depressão. Uma depressão é um hábito vibracional de tristeza que materializa entidades densas que se prendem aos seus corpos sutis e fortalecem esse hábito de tristeza, criando assim um grande ciclo vicioso. Não adianta falar para essas pessoas, fique feliz, dê um sorriso, porque elas simplesmente não conseguem. Pois todas as influências invisíveis que estão à sua volta, ou seja, as 4 dimensões não físicas, estão trabalhando contra a sua felicidade. O sorriso sugerido é apenas uma influência física contra 4 não físicas, que chegam a ser até covardia, mas é possível ter acesso a esse mundo das 4 dimensões invisíveis e, mais do que isso, se harmonizar com ele para finalmente sua vida possa fluir livremente em todas as áreas, sem travas ou bloqueios e sem sabotadores. Se você está pronto ou pronta para dar esse passo na sua vida, comenta aqui embaixo. Hashtag é a hora da virada. E quando falamos do mundo invisível, muitos já ficam com receio de ser algo perigoso, mas é muito mais perigoso não ter conhecimento sobre esse mundo, pois ele está te influenciando sim, você tendo acesso a ele ou não. Quando você tem conhecimento correto sobre esse mundo, você assume o domínio sobre essas dimensões invisíveis. Isso permite que você não seja mais comandado por elas de forma aleatória e finalmente assuma o domínio sobre a sua vida. Quando você assume esse domínio, você pode se tornar o que chamamos aqui de mestre do invisível. Entenda o mundo invisível como um grande rio fluindo. O domínio sobre esse mundo não é comandar o fluxo do rio, mas sim aprender a se harmonizar com ele para usar o poder do seu fluxo a seu favor. Quando você entender como funciona esse mundo invisível, você vai poder transformar a sua realidade por meio desse poder. E para você entender como esse mundo invisível funciona, você precisa saber quais são as nossas 5 dimensões, das quais uma é visível e as outras 4 são invisíveis fisicamente. Vamos começar pela primeira dimensão, que é a dimensão visível, que está na superfície de tudo. Essa dimensão é chamada de dimensão material. Essa é a dimensão que temos contato quando usamos os nossos 5 sentidos físicos. Muitos vivem na ilusão que só existe ela, por isso tentam resolver seus problemas diretamente nela. Mas na verdade, esses problemas têm raízes bem mais profundas. Alguns problemas têm origem na dimensão material, sim, mas esses são problemas superficiais, como um machucado ou um problema que pode ser resolvido facilmente com ações físicas. Mas a grande maioria dos problemas tem raízes mais profundas. Por isso que a maioria das pessoas tenta fazer ações físicas de todos os modos, mas os resultados são sempre os mesmos. E mesmo quando essa pessoa acha que mudou alguma coisa, depois ela percebe que só mudou o seu problema de endereço. Como uma pessoa que está infeliz em seu relacionamento e por isso se separa. E depois de se separar, encontra um outro relacionamento e acaba infeliz da mesma forma com uma pessoa diferente. Tem os mesmos problemas de relacionamento que tinha com o relacionamento anterior, mesmo sendo uma pessoa diferente. Essa pessoa não resolveu o seu problema, ela só mudou o problema de endereço.
A mesma coisa acontece quando a pessoa muda de emprego, ganha mais dinheiro ou acha que se curou de uma doença. Todas as ações físicas vão tender a te levar de volta para o mesmo lugar que você sempre esteve. Não importa a quantidade de remédios que você tome, nem a quantidade de dinheiro que você ganhe e nem o novo relacionamento que você consiga. A mudança, para ser verdadeira, precisa ser mais profunda. E é sobre essa mudança que vamos falar nesse vídeo. Então agora chegou a hora de falarmos sobre as 4 dimensões invisíveis que são a raiz da maioria dos problemas e das soluções para a vida física. A primeira dimensão invisível é a dimensão emocional. Todo grande problema da nossa vida, antes de ser físico, é emocional. Algumas pessoas já se deram conta dessa dimensão. É o caso de pessoas que entenderam a depressão como uma doença real. Alguns desinformados ainda chamam depressão de frescura. Isso acontece porque eles não têm a menor sensibilidade para essa dimensão emocional. Outras doenças nessa área são a ansiedade, o estresse excessivo, o pânico e a raiva descontrolada ou irritação crônica. Essas doenças emocionais geram consequência nos órgãos físicos, gerando doenças recorrentes no nosso corpo físico. Aquela doença crônica que sempre volta é uma consequência de um problema emocional. O mundo emocional domina o mundo físico, mas por outro lado, se você tiver emoções positivas, o seu corpo vai tender a se regenerar mais rápido e a sua realidade física vai mudar totalmente. Pessoas positivas de verdade, e quando eu estou falando positivas de verdade, é positivas mesmo, internamente, não só exteriormente, mas que têm a paz interior, não ficam resfriadas, pois têm um sistema imunológico poderoso e uma regeneração acelerada. Mas o mundo invisível das emoções é comandado por um mundo ainda mais poderoso, que é a segunda dimensão invisível. Essa segunda dimensão invisível é a dimensão mental. A mente domina as emoções, seus pensamentos e seus hábitos. Ela é tão poderosa que ela pode comandar a regeneração celular, os processos metabólicos e todas as funções do corpo. É comum ver pessoas com uma mente poderosa que engordam e emagrecem apenas usando o poder mental, sem precisar mexer em alimentação nem nos exercícios físicos. A mente também, passando pela dimensão das emoções, controla o mundo físico por meio da lei da atração, o que torna o estudioso da mente simplesmente limitado no mundo físico. E esse poder já parece o suficiente, mas existe uma outra dimensão que domina o mundo mental. Essa terceira dimensão invisível é a dimensão energética. Uma mente sem energia não tem o poder de funcionar. É necessário desbloquear o fluxo de energia para que uma pessoa tenha uma mente poderosa. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter resultados, por exemplo, com a lei da atração, porque a mente delas está bloqueada por falta de energia. A nossa energia flui por meio dos chakras e dos meridianos. Para você entender melhor como funciona esse mundo das energias, a professora Nilza Domingues vai explicar como essas energias fluem. O que é a energia vital, a energia ki, prana? O que a gente vê, o que a gente percebe, tá certo? Tem as cores, tem os movimentos, tem a emissão de um olhar, tá? Mas o que ela é, né? Ela é a energia que percorre o nosso organismo e que, segundo a medicina chinesa, né? Enquanto o Qi ele flui sem obstáculo nenhum, então esse é uma soma de energias, né? E que ela flui por todo o corpo e que quando você respira existe essa captação. Então, muitas vezes a gente até fala o seguinte, que é a energia que invade o organismo no momento do nascimento. Porque antes você está vivendo à custa da energia vital da sua mãe. Mas ela se torna sua mesmo
no momento do nascimento, quando você faz a primeira respiração, tá certo? E a partir daí, essa energia deveria estar fluindo através do seu corpo sem obstáculo. E quando isso acontece, você não fica doente, você está são. Caso haja algum obstáculo, que é causado pelo quê? Ou por uma invasão de uma energia perversa, ou por um susto muito grande, uma emoção que te tira do equilíbrio, ou uma comida que você coma e que aquilo ali bloqueou, né? Então criam-se obstáculos, e esses obstáculos não deixam a energia andar corretamente. Eu gosto de pensar muito nessa energia como se fosse o fluxo de... Eu não sei se todos vão conhecer São Paulo, mas uma grande metrópole todo mundo já deve ter visto. Você tem um corredor de carros, e eu gosto de ver o seguinte: o obstáculo, né, quando você leva um susto, equivale a uma batida de um carro, por exemplo. E aí aquele lugar fica congestionado, né? Então, um grande acidente, por exemplo, aqui eu diria, por exemplo, na Marginal Pinheiros, teve uma batida. Na hora que houve a batida, junta todo mundo, mas depois começa a acontecer o quê? Os carros que estão já na frente, eles seguem caminho, e os que estão atrás se aglomeram. Então isso fica, de um lado fica vazio, e de outro lado fica repleto, congestionado. Sempre vai ter uma insuficiência e um excesso, né? O que a gente tem que fazer para que... E aí, se isso continuar, a princípio ele vai só afetar os lugares ao redor. Mas se isso permanece por mais tempo, quando, por exemplo, tem uma vítima, e aquele movimento de acidente é maior, isso pode ir congestionando até chegar a congestionar a cidade inteira, que é o que a gente já ouviu falar em rotas. Hoje o congestionamento está de 120 quilômetros, né, de congestionamento na cidade de São Paulo. É porque aquele acidente, ou vários acidentes, foram bloqueando, até que o organismo inteiro... E aí, o que a medicina chinesa faz, por exemplo? Ela seria como um guindaste que vai lá e tira o acidente. Se foi logo em seguida, sabe igual aqueles guindastes que tiram na Fórmula 1? O acidente, tchuf! Então logo o corpo se restabelece e o trânsito flui. Mas se demora mais um pouco, se já vai tirar e já tem algumas coisas, então existem alguns sintomas que já vão aparecer desse congestionamento, desse acidente, né? Então, com a agulha, por exemplo, na medicina chinesa, você tira aquele acidente e tudo volta a fluir. É lógico que ele tem um tempo, não é de imediato, já melhora muito, mas ele tem um tempo para entrar em ritmo de novo, principalmente se esse acidente foi de grandes proporções, tá? Então, nossa função, ou com isso, ou com bastão Atlante, com exercícios físicos respiratórios, com fitoterapia, com dieta adequada, você vai reequilibrando esse organismo e ele vai entrando de novo em fluxo e volta a se restabelecer, tá? Os sintomas desse bloqueio, né, eles são denominados pela medicina ocidental como doenças, e aparece quando o Qi é obstaculizado e o desequilíbrio se instala. Cada pessoa demonstra um determinado desequilíbrio de forma pessoal e peculiar. Portanto, cada desequilíbrio também deve ser tratado de forma pessoal e peculiar. É ruim falar assim, que é como é tratado, né? Tenho uma cólica renal,
o sintoma ele é igual, mas a causa dessa cólica renal, para cada pessoa vai ser diferente. E o tratamento também deve ser diferente. Para o desbloqueio desse fluxo energético, é usado tanto a radiônica, que vamos falar mais à frente, quanto a acupuntura, que hoje é tão popular. Mas existe ainda um mundo mais profundo do que o mundo das energias. Um mundo que é a fonte dessas energias. Esse mundo é um mundo espiritual. Pense em um rio. Esse rio tem uma nascente, que é a fonte da água. Se você represar essa nascente, o rio irá secar e você não terá de onde tirar energia. O mundo espiritual é o seu contato com as dimensões divinas e que só pode ser alcançado de duas formas. Ou pela meditação profunda e técnicas de alinhamento, por alguém que já tem muita prática nessa área, como um monge, por exemplo, ou a outra forma, que é a forma mais comum, é a forma que a maioria das pessoas utiliza, que é o sono. A maioria dos seres humanos recebe sua fonte de energia diária no sono. Mas infelizmente muitas pessoas banalizam essa atividade tão importante do corpo que é o sono. Graças a isso, temos uma geração de doentes incuráveis por represarem a fonte de toda energia. A falta de uma boa noite de sono gera problemas resultantes de bloqueios energéticos, que criam problemas de padrões mentais negativos, que criam emoções negativas e, por último, essas emoções criam problemas físicos crônicos, realidades físicas crônicas. Para comprovar isso, é só você analisar. Toda vez que você dorme mal, você, além de ficar cansado, tem uma tendência muito maior a emoções negativas do que se estivesse dormindo bem. Comente aqui embaixo se você já observou isso. Isso acontece porque a falta de energia gera padrões mentais negativos que geram emoções negativas. Uma pessoa que dorme mal tende a tomar decisões prejudiciais, cria padrões emocionais negativos automáticos e, ao longo prazo, tende a ter problemas crônicos de saúde. Mas uma pessoa que dorme bem, sem remédios, tende a fortalecer cada vez mais sua saúde e seu poder mental. Por isso, se você não dorme bem, o primeiro desafio que vamos te passar aqui é um desafio de 7 dias para transformar seu mundo energético. Nesse desafio, você precisa dormir pelo menos 8 horas por noite, sendo que é necessário dormir antes das 23 horas, pois o horário de maior regeneração do corpo é das 23 horas às 3 horas da manhã. Não tem essa de eu sou um ser noturno. Isso é uma mentira que foi contada para você por você mesmo. Você vai ter que mudar esses padrões. Mas nós entendemos que para muitas pessoas essa é uma tarefa muito, muito difícil. E o importante aqui não é que você consiga concluir a tarefa. O mais importante aqui é que você priorize esse objetivo, que você coloque essa meta para você. Isso com certeza vai começar a mudar os seus hábitos. Se a sua prioridade for o seu sono, você vai começar a evoluir. Só que o problema é que a maioria das pessoas tem o sono como uma segunda prioridade, com uma coisinha que não é tão importante assim, sendo que ela deveria ser a primeira prioridade, porque se ela está equilibrada, todo o resto começa a se equilibrar. Ter uma boa noite de sono não depende só de nós, tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, mas tomar o sono como a sua maior prioridade é uma questão somente de decisão. Você vai ter que se desapegar dos seus orgulhos para poder finalmente aceitar isso na sua vida. E os professores do Instituto Internacional de Artes Milenares prepararam algumas dicas para te ajudar nessa tarefa de melhorar o seu sono a cada dia. A primeira dica é faça exercícios físicos. Isso mesmo, os exercícios físicos vão te ajudar a dormir melhor porque eles te fazem produzir hormônios como a endorfina que te ajuda nesse processo de sono. Outra dica importante, não coma nada pelo menos 3 horas antes de dormir, para que o seu corpo não fique estressado
processando aquele alimento enquanto você está dormindo. Outra dica: troque todas as suas lâmpadas brancas de casa por lâmpadas amarelas. A exposição à luz branca atrapalha o seu sono, pois o seu corpo ele identifica como se fosse ainda de dia, e o seu corpo foi feito para dormir à noite. Se expor à luz branca antes de dormir vai atrapalhar o seu sono. Por outro lado, se expor à luz do sol durante o dia vai fazer você ter uma melhor noite de sono. Se exponha pelo menos 15 minutos ao longo do dia ao sol. Seus olhos precisam visualizar aquele sol. Isso vai ajudar também bastante. Outra coisa é desligue aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. A exposição, por exemplo, a redes sociais próximos ao horário do sono, com certeza atrapalham o seu processo de sono. Uma outra coisa é não interaja com problemas do mundo exterior pelo menos 1 hora antes de dormir. Você precisa que o seu momento pré-sono seja um momento 100% calmo, pois o que define um sono de qualidade é a quantidade de tempo que você fica em ondas delta. Vou explicar um pouco sobre as ondas aqui para você. As ondas beta são as ondas do nosso dia a dia, são a agitação do dia a dia. Enquanto o seu cérebro está trabalhando em ondas beta, tudo está muito agitado, você está super atento. Depois, um pouco mais lenta, existem as ondas alfa. Elas aparecem quando você está naquele estado de começando a dormir. Essas ondas também são predominantes quando você está fazendo uma meditação ou quando você está se preparando para a utilização do pêndulo ou de instrumentos radiestésicos. Vamos falar um pouco mais sobre isso também na aula 2. E depois vem as ondas teta, que são ainda mais lentas que as ondas alfa. Elas são a predominância do seu sono. A maioria do seu sono está em ondas teta. Só que o verdadeiro contato com o mundo espiritual, com a fonte das energias, está um pouquinho mais abaixo, que é nas ondas delta. Pouquíssimos momentos do seu sono você chega em ondas delta, só que é ali que você consegue ter acesso a energias de melhor qualidade, ao contato com a sua verdadeira intuição. Você chega nas ondas delta quando você está naquele estado de sono profundo. Só que, infelizmente, as pessoas que tomam remédios para dormir ou que dormem super preocupadas, infelizmente, ao longo da noite não conseguem nem atingir uma vez sequer essas ondas delta. O resultado disso é que essas pessoas não conseguem fazer uma regeneração profunda do seu corpo e também têm energia limitada, perdendo assim poder mental, poder emocional e poder físico. Essa é a grande importância de uma boa noite de sono. Ao longo desses 7 dias, somente 7 dias, priorize arrumar o seu sono. Tente aplicar essas dicas, pois se você não estiver dormindo o suficiente ou com a qualidade suficiente, só de fazer esses ajustes, isso já vai criar um equilíbrio natural na sua vida. Pode ser que a partir disso coisas comecem a acontecer, resultados que antes não estavam acontecendo comecem a acontecer só pela mudança energética que isso vai gerar. Se você ainda não prioriza, comece a priorizar o seu sono e nos conte aqui nos comentários quais estão sendo os resultados disso tudo. Só de fazer esses ajustes, muitos dos nossos alunos e clientes já têm transformado suas vidas, pois a raiz de muitos dos problemas está aí, no contato com a dimensão espiritual que você tem ao longo do sono. Aposto que muitos de vocês nunca imaginaram que a quantidade e a qualidade do seu sono poderia interferir tanto na sua vida. Mas muitos que estão assistindo já dormem bem, mas continuam com problemas. Isso acontece porque, provavelmente, a fonte da sua energia não está bloqueada. O bloqueio é um pouco mais superficial. Pode ser um bloqueio energético, um bloqueio mental ou um bloqueio emocional. Por isso, precisamos utilizar ferramentas específicas para detectar e desbloquear essa energia. E para trabalhar isso, existem 3 artes milenares muito poderosas que vão te ajudar a desbloquear as coisas que não fluem na sua vida. A primeira arte milenar é a radiestesia, que tem o poder de detectar as energias sutis do mundo invisível.
Por meio da radiestesia, é possível entender como esse mundo invisível está nos influenciando e assim poder fazer um diagnóstico completo dos bloqueios existentes. A radiestesia é uma arte milenar poderosíssima e é muito utilizada no desbloqueio energético. Outra arte milenar é a radiônica. A radiônica, por meio da mesa radiônica, pode ajudar no diagnóstico também, mas também tem o poder de desbloquear energias que não estão fluindo pelas dimensões visíveis. Com ela, você consegue ter acesso aos problemas de forma muito clara e ao mesmo tempo consegue ter acesso a todas as soluções que podem ajudar no desbloqueio daquela energia que não está permitindo com que as coisas fluam na sua vida. E por último, a terceira arte milenar é a cromoterapia. A cromoterapia tem o poder de energização por meio de cores específicas. Cada cor te dá a energia em uma determinada área. As pessoas usam as cores de forma banal e não fazem ideia do que uma roupa de uma determinada cor ou uma luz de uma determinada outra cor pode estar influenciando de forma invisível a sua vida. Por exemplo, o azul traz a energia da calma, já o laranja é a energia do poder pessoal. Uma pessoa que está triste, com depressão, nunca poderia usar um azul, pois isso poderia aumentar a sua depressão. Por outro lado, o laranja aumentaria o seu poder pessoal, por isso seria extremamente recomendado. Só que tudo isso não pode ser usado indiscriminadamente. Precisa ser trabalhado, precisa ser entendido qual é a raiz da depressão para que tudo possa se harmonizar. Isso prova como o desconhecimento desse mundo invisível é tão perigoso. O exemplo disso é uma pessoa que pode estar usando uma cor que está prejudicando o seu estado, prejudicando os seus resultados na vida física, na vida emocional, na vida mental. E ao longo desse workshop, nós vamos falar como é feita a combinação dessas três artes e quando usar cada uma delas para te ajudar a desbloquear os seus objetivos, desbloquear a sua vida como um todo. Além do que, na próxima aula, vamos entrar mais a fundo na radiestesia. Como é possível se comunicar com o mundo invisível através dela e como ela pode ser uma fonte de autoconhecimento e de informações sobre o funcionamento da vida. Lembre-se de deixar suas dúvidas e comentários aqui abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!